A mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independentemente da sua religião e ou doutrina. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Essa passagem está no Livro dos Espíritos, capítulo 14. As mediunidades, tal como o dom da visão, é uma faculdade peculiar a todas as criaturas. Pela intuição, todos os homens são médios. Manifesta-se mais ostensivamente nas pessoas que se tornam intermediárias entre o plano espiritual e o plano físico, as quais denominamos mais propriamente médios. Conheça os tipos de mediunidade. Médios de efeitos físicos são manifestados em médios com capacidades de produzir fenômenos materiais, como mover corpos inertes, produzir ruídos ou manifestações ostensivas. Nesta categoria existem os facultativos, os quais têm consciência dos fenômenos que produzem, e os involuntários ou naturais, que são usados pelos espíritos e tornam-se inconscientes de suas faculdades. Médios sensitivos ou impressionáveis. Esse perfil, com a categoria sugere, é sensível à presença de espíritos no ambiente, geralmente por uma vaga impressão deles. Alguns dos médios com tal habilidade são capazes de sentir a individualidade, bem como índoles boas ou más do espírito em questão. Médiuns audientes ou clareaudientes, conhecidos por ouvirem as vozes dos espíritos interessados em estabelecer uma comunicação, os médiuns audientes ou clareaudientes podem seguir, tanto uma voz interna quanto externa, sendo essa clara e distinta, como se escutassem uma pessoa viva. Médios videntes ou clarividentes. Ao contrário do que muitos imaginam com essa classificação, a vidência nada tem relação com o futuro neste caso, mas sim indivíduos dotados da habilidade de enxergar os espíritos. Estes podem vê-los tanto com os olhos abertos como fechados. Médios psicofônicos, manifestados pela fala. Os espíritos se comunicam diante do acoplamento de seus perispíritos com os perispíritos dos médios que possuem tal habilidade. Médios de cura, habilidade ainda bastante discutida. Mesmo entre o meio espiritual, os médios com capacidade de cura podem fazê-la pelo toque, por um gesto ou simples olhar, tudo por meio de magnetismo que sua sensibilidade espiritual emana. Médiuns mecânicos. A mediunidade mecânica se manifesta por meio de objetos presentes nas mãos do médium com tal habilidade. Com ele, itens como cestas ou lápis podem ser agitados ou arremessados, dependendo da índole e nível de evolução do espírito em questão. Médios como Chico Xavier, com o dom da psicografia também podem ser enquadrados nesta categoria. Médiuns intuitivos. Também possível de abrigar médios psicógrafos como Chico Xavier. Os intuitivos agem por meio da transmissão de pensamento entre o espírito desencarnado e o encarnado. Neste caso, o espírito guiará o médium para que este escreva ou exprima suas vontades, servindo como uma máquina, um intermediário entre o espírito e a mensagem que deve ser passada. Médiuns inspirados. Os inspirados são os tipos de médiuns mais espontâneos e que mais têm a dificuldade em discernir pensamentos próprios de sugestões dadas por espíritos. Neste tipo de mediunidade, os seres desencarnados atuam como anjos da guarda, guardando, guiando, aconselhando e fazendo com que o corpo encarnado sinta sua presença e tenha pressentimentos quando algo está errado. No entendimento do Espiritismo, mediunidade não é sagrada, não é mística, não é mágica, não é sobrenatural. Não se alcança através de rituais ou de fórmulas predeterminadas. A sua prática é racional, equilibrada, transparente, fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo.
A mediunidade não serve para falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nesta concepção do imaginário da cultura material. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas. Não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir seu futuro, tolhendo seu livre-arbítrio. Para a doutrina espírita, mediunidade não deve ser vista como transe. Mediunidade é sintonia e troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Não há perda de consciência, não há anulação. A soma das experiências das partes envolvidas, trazendo superação.